Falta de chuva no mês de abril e junho agravou a situação hídrica do Ceará e, de acordo com a FUNSEMI, pelo menos 37% do território aqui no estado mostra índices de seca. Nessa edição, você vai ver também os detalhes do projeto de revitalização da Lagoa da Parangaba que foram apresentados hoje. Entre as ações, está previsto o reordenamento da feira e melhorias no entorno. Você vai ver também como o Ceará se tornou um dos principais produtores e exportadores de moda íntima do Brasil. Somente nos primeiros 6 meses de 2018, o mercado da moda íntima movimentou quase 2 milhões de reais no Ceará. No futebol, a preparação do Fortaleza para encarar o CSA de Alagoas fora de casa pela Série B. E no quadro Corrente do Bem, você vai saber como ajudar a obra de reforma da Associação dos Moradores do Titanzinho. O Jornal da TVC desta quarta-feira, 18 de julho, está começando. Olá, boa noite. O governo federal vai antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Metade do benefício vai ser depositada agora em agosto e o restante em novembro. A medida deve injetar 21 bilhões de reais na economia brasileira. Com o dinheiro a mais no bolso, muita gente fica naquela dúvida sobre a melhor forma de investir. A gente, claro, foi ouvir as dicas de um especialista. Dinheiro a mais na conta é sempre bom. O seu José, quando recebe o 13º salário, aproveita para guardar e ter sempre uma reserva para alguma urgência. Uma parte eu boto na poupança, que é para o dia que precisar, já ter aquele dinheirinho lá. Já a dona Ana Paula vai aproveitar a primeira parcela do 10º para pagar as dívidas. Eu costumo pagar a dívida, né? Que é para não deixar, não criar aquele bola de neve, né? No geral, esse extra é utilizado para o pagamento de dívidas e até novas compras, mas o especialista em finanças orienta que antes de qualquer coisa é preciso fazer um orçamento do que se tem antes de gastar. Você ter um controle financeiro, né? Ver quanto é que você recebe e ver quanto é que você gasta, porque às vezes, independente do valor que você recebe, é quanto você gasta. Tem muita gente que tem um salário super alto, né? Mas tem muito mais dívida do que recebe. E tem gente que tem um salário bem menor, né? E tem controle e vive super bem, vive super feliz. A estimativa do governo federal é de que cerca de 21 bilhões de reais sejam injetados na economia do país. Mas é necessário que as pessoas estejam atentas sobre a forma como vão gastar esse dinheiro, para que quando a segunda parcela do 13º salário sair, os aposentados ou pensionistas estejam com a situação financeira favorável. Antecipar o pagamento de dívidas. Lembra que vem o Natal por aí, né? Então é muito importante que você esteja no Natal com o poder de compra, né? Que você possa comprar aquele presente, né? Mesmo que seja uma lembrancinha, mas se você está endividado, você não vai conseguir presentear ninguém. E é um momento legal, é um momento que inclusive o comércio agradece quando você compra. A economia também precisa disso. Esse dinheiro pode ser investido em cuidados com a saúde, investimentos em comércios, alimentação e vestuário, ou mesmo em viagens, como o seu André vai fazer. Viajando sempre é bom. Não adianta ficar velho, não arruma dinheiro e fazer o que com aquilo. Tá certo. Olha, quem nunca passou tempo além da conta na fila de um banco? Nem que seja apenas para tirar uma dúvida, a espera é sempre além do que a gente imagina. Isso porque existe uma lei estadual que garante o atendimento ao cliente em até, no máximo, 15 minutos. Como a regra nunca é respeitada, a espera é uma das maiores reclamações de quem precisa dos serviços, como mostra o repórter Ítalo Lima. Uma hora, eu acho um absurdo, né? Não era para ser assim. Eu já cheguei a passar 1h30, eu acho um absurdo, porque na lei diz que são 30 minutos, e eu cheguei a passar 1h30. A reclamação de seu Jorge e dona Rosemary reflete a situação que vive o consumidor dentro dos bancos no Ceará. Realidade que deveria ser bem diferente, se a lei estadual aprovada em 2003 fosse cumprida. De acordo com a determinação, o consumidor deveria esperar 15 minutos em dias normais e 30 minutos em dias de maior movimento. Com base em denúncias, com base no setor de atendimento, né, que o consumidor reclama que no setor de atendimento a gente pode abstrair se aquela demanda individual está causando uma coletividade
de consumidores prejudicados. Então, a gente também constata isso no nosso calendário de fiscalização e também em datas comemorativas em que um determinado segmento do comércio ele é mais demandado. De acordo com o DECOM, entre 2017 e 2018, 74 agências foram fiscalizadas e 17 autuadas por não cumprirem a lei. Segundo o assessor técnico do DECOM, esse número poderia ser maior se o consumidor também denunciasse os abusos. A população é nosso maior aliado, né, na fiscalização e cumprimento da legislação. Então, quando o consumidor ele verificar possível infração, não só o tempo de espera, mas qualquer outra infração à legislação, ao Código de Defesa do Consumidor, ele pode estar denunciando para o DECOM. Nós disponibilizamos, inclusive, de vários canais de denúncia. Essas denúncias podem ser feitas, inclusive, de forma anônima. O consumidor também espera que os órgãos de fiscalização intensifiquem esse trabalho. Com certeza, tem que cobrar mais. Os bancos têm dinheiro, né? E eles não resolvem o problema. Em todos os sentidos, só quem perde é a gente, consumidor. A Lagoa da Parangaba, um dos mais conhecidos pontos de referência do bairro, vai passar por uma revitalização. Os detalhes da obra, que está prevista para começar em agosto, foram divulgados hoje. Situada entre a Avenida Américo Barreira, Ruas Gomes Brasil, Caio Prado, Pedro Muniz e Avenida Carneiro Mendonça, a Lagoa da Parangaba, que faz parte da microbacia hidrográfica do rio Maranguapinho, é uma das belezas naturais de Fortaleza. E o espaço, que deveria ser de lazer para os moradores, vem enfrentando problemas de infraestrutura, situação que entristece a dona Ana. Essa lagoa é cheia de poluição. O povo bota todos os esgotos perto da lagoa. Uns pagam esgoto, outros não pagam. É para todo mundo pagar o esgoto e deixar a lagoa limpa. Wesley também lamenta o estado da lagoa. A quadra que tem na feira ali, eu jogava bola lá, mas os meus amigos, toda a quadra hoje virou o quê? Não sei o que dizer, abandonado total. Os problemas relatados pelos moradores são muitos e começarão a ser resolvidos pela Prefeitura de Fortaleza, que apresentou hoje para a população as intervenções que serão feitas na área. O projeto de requalificação e urbanização da Lagoa da Parangaba prevê a criação de praças no entorno, instalação de equipamentos de esporte, novas calçadas e reordenamento da feira, além de outras ações que serão realizadas no entorno. Durante a apresentação do projeto, foram entregues as permissões dos feirantes, que serão transferidos até a conclusão da obra. Quem tem hoje um box, quem empreende na Parangaba, vai ter o seu direito garantido de permanecer agora numa nova área. A gente, ao invés de ter uma feira como era, desordenada, sem padronização, ela ocupará uma área mais extensa, no comprido, como se chama. Será um corredor de 2 barracas, uma olhando para a outra. Então, uma área muito melhor de circulação para quem vende e para quem compra. Com orçamento de R$6 milhões, as obras devem ser executadas em 12 meses e outras ações de intervenção virão em seguida. A obra, enfim, não tem como resolver a questão do esgotamento dentro da lagoa, mas tem como prevenir. Então a gente vai fazer com a CAGES uma grande ação de fiscalização em todos os imóveis privados no entorno da lagoa que eventualmente estejam contaminando com ligações clandestinas de esgoto da própria lagoa. A seguir, a gente mostra como o Ceará se tornou um dos principais produtores e exportadores de moda íntima do Brasil. E tem também os detalhes do maior evento de empreendedorismo social da América Latina, que está acontecendo em Fortaleza. É o Enactus 2018. O Jornal da TVC volta já. Quase 37% do território cearense apresentou no mês de junho um cenário de seca relativa. E como o volume de chuva do período não foi suficiente para amenizar os efeitos da estiagem no estado, a previsão é de que esse quadro de seca se agrave ainda mais nos próximos meses. Conforme a FUNSEMI, a região sul é a que mais preocupa. Com o fim da quadra chuvosa em maio, o índice de água nos açudes monitorados pela COGÉ também já começou a baixar. Atualmente, apenas 3 açudes estão sangrando no Ceará. O Genipapo, na Bacia do Acaraú, além do Germinal e Maranguapinho, na região metropolitana de Fortaleza. Outros 20 estão com mais de 90% do volume de água acumulado. A preocupação é com os reservatórios que estão com menos de 30% da capacidade. O número chega a 85%. Entre eles está o Castanhão, maior açude do Brasil e responsável pelo abastecimento da Grande Fortaleza.
O Ceará é o segundo maior produtor em número de peças de moda íntima do Brasil. Para você ter uma ideia, somente nos 6 primeiros meses deste ano, o setor movimentou mais de 2 milhões de reais. E a expectativa é de mais crescimento no mercado, que gera milhares de empregos diretos e indiretos. Seja para apimentar a relação ou mesmo para fortalecer a autoestima da mulher, as peças de lingerie são grandes aliadas do poder feminino. Mas elas não empoderam somente as mulheres. Nos últimos meses tem incrementado o mercado da moda. Esse setor já fez do Ceará o segundo maior exportador em número de peças de moda íntima do Brasil. Toda a criatividade do povo cearense, que já nasce com essa aptidão para trabalhar com a confecção, que não tem medo da concorrência da China, enfim, porque não tem máquina nenhuma que possa colocar a criatividade do povo cearense nas suas peças. Nos 6 primeiros meses de 2018, o valor das importações do mercado de moda íntima ficou 183% superior se comparado ao mesmo período do ano passado, movimentando mais de R$ 2.400.000 na compra e venda de produtos do setor. A pesquisa realizada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços aponta ainda que a exportação de espartilhos e suspensórios, por exemplo, movimentou mais de R$ 1 milhão, uma variação de 47% em relação ao ano passado. Já no panorama nacional, o país retraiu as exportações em mais de 15%, o que mostra a autonomia do Ceará no setor. A Deise é empresária no ramo há 14 anos e vende peças para grandes magazines. Ela fala do setor com otimismo. Anualmente é um ramo que vai crescendo bem. Eu gosto do ramo de lingerie. Eu acho que ele tem tudo para crescer, ele continua. Todo ano a gente tem um crescimento legal. O que alavancou ainda mais esse mercado da moda íntima é que ela de fato deixou de ser tão íntima. As peças se tornaram um vestuário para vários momentos do dia. Essa mudança ela veio modificando o mercado de forma positiva e as pessoas realmente aderiram à lingerie como uma peça de roupa e hoje se sentem bem mais à vontade de usar, que antigamente o processo era você comprar um tipo de peça discreta que não fosse vista e hoje ela veio realmente para aparecer. Com o tema Nossa Beleza está em Nossas Diferenças, foi dada a largada para a escolha do campeão nacional do Enactus Brasil, evento que é o maior de empreendedorismo social da América Latina e acontece pela primeira vez em Fortaleza, reunindo aí estudantes, acadêmicos, empresários, agentes públicos e líderes de organizações do país inteiro. O encontro segue até sexta-feira no Centro de Eventos. Você já pensou em mudar a realidade social de alguém? E que tal criar um futuro melhor para todos? Isso é possível, mas é necessário dar o primeiro passo. E é isso que essas pessoas estão fazendo. Gabriel é de Santo André, em São Paulo. Ele e seu grupo desenvolveram projetos sociais e voltados para o meio ambiente, que serão apresentados na Enactus 2018. Um dos nossos projetos é justamente trabalhar com ex-moradores de rua que moram em abrigos da nossa região. E a gente quer trazer um trabalho para eles por meio de uma fábrica de tijolos ecológicos. Então a gente sempre quer também trazer um viés ambiental para o nosso projeto. Ele é um tijolo diferente do cerâmico, aquele que é queimado no forno. Ele é ecológico, então ele tem diversos benefícios nesse sentido. A cearense Fernanda também desenvolveu projetos de cunho social em Fortaleza e no interior do estado. Diante de tantos problemas, não tinha como executar apenas um projeto. Então nós decidimos seguir com a agricultura familiar. Os estudantes estão entre os melhores grupos que até sexta-feira mostrarão como ações empreendedoras e a inovação compartilhada podem transformar vidas. Dos 120 projetos apresentados, 56 competirão ao título de campeão nacional e levarão esta taça para casa. A equipe selecionada irá representar o Brasil na Enactus World Cup em outubro, na cidade de São Francisco, na Califórnia. Nós temos um simpósio onde professores e estudantes de pós-graduação apresentam seus trabalhos relacionados ao empreendedorismo social e os times Enactus se apresentam a uma banca julgadora composta por empresários executivos de grandes empresas, essas empresas que nos fazem sobreviver, são elas que nos patrocinam, e esses times concorrem entre si para eleger o melhor time, o campeão Enactus Brasil.
E mais do que competir, o que os grupos desejam de fato é fazer uma mudança social na vida das pessoas. Quando você vai na comunidade e você mostra que eles podem confiar em você e que você acredita no potencial da comunidade, é um avanço incrível. Nós percebemos que o que falta no mundo hoje são pessoas acreditando em outras pessoas e levando oportunidade. Acho que a gente tem que usar o nosso potencial para beneficiar aqueles que infelizmente não tiveram as mesmas oportunidades que a gente teve. No próximo bloco tem o futebol. O Ceará e Sport reabrem a Série A do Campeonato Brasileiro no PV. O Vozão, que ainda não conseguiu vencer no campeonato e ocupa a lanterna com apenas 5 pontos. No quadro Corrente do Bem, você vai ver como ajudar na obra de reforma da Associação dos Moradores do Titanzinho, que há 30 anos tenta mudar a vida da comunidade por meio de ações sociais. Daqui a pouco. Futebol, a bola voltou a rolar hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ceará e Sport reabriram agora há pouco o Brasileirão no estádio Presidente Vargas pela 13ª rodada. O Vozão, que ainda não conseguiu vencer no campeonato e ocupa a lanterna com apenas 5 pontos. O técnico Lisca não realizou amistosos, como a maioria dos times da Série A, mas implementou um ritmo intenso de treinamentos e modificou o esquema tático alvinegro. O Sport do Recife vai brigar na parte de cima da tabela após ter terminado em 12ª rodada, em 7º lugar, dentro do G6, que classifica para a Libertadores. Os detalhes da partida você confere amanhã no Trem Bala, a partir do meio-dia, aqui na TVC. E com um ponto de vantagem para o CSA, atual vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza entra em campo na próxima sexta-feira, que é para encarar o time alagoano fora de casa. O Leão do Pici viaja ainda hoje para Maceió. Leonardo Marinho. O jogo de sexta-feira, além de botar frente a frente líder e vice-líder da Série B, marca o reencontro entre Fortaleza e CSA, finalistas da Série C no ano passado. Na final, deu CSA. Será que o time alagoano está engasgado? O que passou, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que nada do que as duas melhores equipes que estão jogando hoje a Série B se enfrentar num momento desse, mais do que nunca nós precisamos da vitória e vamos lá poder buscar essa vitória. O jogo promete ser duríssimo, mas dos males o menor para o tricolor. A 16ª rodada, iniciada ontem, foi favorável. 3 times que poderiam grudar no Leão tropeçaram. Avaí e Atlético empataram e o Vila Nova, que poderia igualar a pontuação do líder, não saiu do 0-0 contra o Brasil de Pelotas. Mas para a rodada ser realmente boa, o ataque tricolor precisa voltar a funcionar. Esse capricho que está faltando ali na hora de finalizar, o jogo contra a Ponte mesmo, até inclusive eu teve uma oportunidade cara ali, o jogo estava de 1-0 para esse, eu faço, poderia mudar o jogo também. Então acho que está faltando um pouquinho mais de tranquilidade para poder empurrar a bola para dentro. Se você está pensando em começar uma atividade física, mas sempre encontra aí uma desculpa para adiar o primeiro passo, a gente tem uma ótima dica. É o trabalho realizado pelas assessorias esportivas. Além de estimular a prática, os profissionais são preparados para manter a atividade no ritmo bem saudável. Claro que a gente vai acompanhar a rotina de uma equipe especializada em corridas. À noite, o Centro Administrativo do Cambeba se transforma em um espaço para a prática de atividade física. Aqui, diversas assessorias realizam o acompanhamento de atletas, cada uma com a sua proposta. A Fator 3, por exemplo, tem um projeto bem definido. Conhecemos 3 públicos diferentes de assessoria, que é o social, o fit e o performático. A partir desse momento, criamos metodologia para cada um deles. O social é aquele momento em que nós socializamos todos os alunos, criamos rede de contatos, fazemos amigos, né, e correndo, que é mais interessante, com qualidade de vida, né? E foram esses os motivos que fizeram com que Virgínia trocasse a academia pela assessoria esportiva. Quando veio o convite de eu participar da assessoria, eu experimentei a corrida de rua e eu me apaixonei. Porque é muito diferente de você estar realmente num ambiente fechado, de academia, aquele negócio, né? Aqui a gente corre, se sente mais livre, ar puro, né? Todo dia uma novidade de conhecer outras assessorias, de pessoas e fazer amizades também. Então, eu acho que na corrida mesmo de rua foi onde eu me encontrei. Cada treino demora pouco mais de 1 hora.
Os atletas são orientados em todos os exercícios, a maioria em conjunto. Nós iniciamos sempre com uma avaliação física. Essa avaliação física é mais um motivo de referência do que o aluno, como o aluno chegou na assessoria e quais são os objetivos deles e o que é que a gente consegue alcançar com a evolução dele. Atualmente a assessoria conta com 4 núcleos e mais de 90 participantes. Por aqui não é difícil encontrar histórias de superação, pessoas que trocaram o sedentarismo por uma vida mais saudável. Carvalho é acompanhado pela assessoria há mais de 3 anos. Além de recuperar a saúde, também se tornou exemplo. Depois que a turma me viu, me pegou como exemplo, então muita gente me acompanhou no nutricionista, muita gente me acompanhou na corrida e a galera de casa, estou conseguindo trazer. No quadro Corrente do Bem de hoje, a gente vai mostrar o trabalho da Associação dos Moradores do Titanzinho, em Fortaleza, que há mais de 30 anos realiza projetos sociais para beneficiar a comunidade do bairro. Apesar dessas mais de 3 décadas de trabalho, o prédio onde funciona a organização nunca passou por uma reforma. Por isso, a equipe que trabalha por lá está realizando a campanha Amo o Titã, que é para ajudar na obra. Veja como participar. Desde 1986, a associação que fica na Praia do Titanzinho reúne projetos sociais que têm transformado a vida de pessoas. Georgiane, de 21 anos, é uma delas. Há 1 ano, frequenta as atividades da casa. O Serve Lost mudou a minha vida, assim. Por me trazer essa oportunidade de lidar com a arte e como a arte pode construir, né? Pode transformar uma vida. Aí aqui a gente luta. A gente deseja estar junto, né? Se manter unido. Mas essa mesma casa que acolheu Georgiane e tantos outros jovens está numa situação difícil. Hoje o prédio abriga cerca de 6 projetos sociais. A estrutura nunca passou por uma reforma. Está na hora de mudar a situação. Se torna até urgente, porque é uma estrutura que fica próxima à praia, né? E tudo isso. Então, assim, a gente pensou nessa reforma para poder dar continuidade ao trabalho. Com mais de 30 anos, a Associação dos Moradores do Titanzinho passa por uma situação de emergência. Os banheiros e o refeitório não estão mais em condições de uso. Além de haver a necessidade de uma reforma completa em toda a instalação hidráulica e elétrica do prédio. Até agora, eles conseguiram cerca de R$3 mil. O objetivo é chegar aos 20 mil para poder continuar transformando a vida de crianças e jovens aqui do bairro. No site do Catarse, quem for fazer a doação pode ganhar brindes de acordo com o valor da ajuda. Mas não é somente pela internet que você pode dar a sua contribuição. Se a pessoa não tiver acesso à internet, ela pode estar procurando aqui na associação a gente, que tem como fazer, né, a doação física, que aí a gente deposita na nossa vaquinha online, pelo Catarse. A campanha terá duração de 3 meses. Com essa reforma, os projetos sociais vão poder contar com uma melhor estrutura e assim continuar agindo dentro da comunidade. A associação começou com a parte de educação, hoje é uma espécie de centro cultural, que precisa dessa força da galera para que esse projeto ele dê continuidade, que ele é muito importante aqui nesse espaço, nesse território, que é um território dito como violento, periferia, né? E a gente quer mudar um pouco dessa imagem, a gente precisa disso, né? A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco, às 9h15 da noite, tem o Jornal da Cultura com as notícias nacionais. Outras informações do nosso estado, amanhã, na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.